Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, queria falar que eu e o Bruno Marques, eu como superintendente de recursos hídricos e saneamento da SEMAD Goiás, e o Bruno Marques como presidente do Comitê dos Rios Corumbá, Veríssimo e afluentes goianos do Rio São Marcos, em Goiás, vamos fazer essa apresentação desse case juntos. E queria também agradecer o convite pela organização do evento, o Everton, a Soraya, de poder estar participando de um fórum tão importante como esse fórum de comitês. E eu já vou concluir a apresentação em termos assim de conclusão. Qual é a conclusão disso que eu e Bruno Marques vamos apresentar? A engenharia da governança no âmbito de um território, eu vou traduzir daqui a pouco, é o ponto mais importante do processo de gestão de água numa bacia hidrográfica. Os comitês de bacia, e olha que eu acho que nós temos uma reflexão para fazer sobre comitês de bacia no Brasil. Eu já venho atuando na área de recursos hídricos desde os anos 2000, passando pelo Ministério do Meio Ambiente, depois a Agência Nacional de Águas e agora cedido para a SEMAD de Goiás. E eu diria que a ideia, inicialmente francesa, mas essa ideia brasileira de ter no âmbito do território gente, pessoas, debatendo um tema, é importantíssimo, porque o mundo real ele é assim, ele acontece no território e as decisões são tomadas por pessoas. Então, quando a gente vê aqui, como é que passa? Quando a gente vê que existe fóruns como comitês de bacia, atuando num território para tomar decisões, a gente já pensa em algumas coisas. Uma decisão tem que ser tomada, senão o comitê perde sentido. Tem que ter uma consequência em termos do tema relevante, no caso recursos hídricos, água, enfim, Tem que ter um tema que precisa de uma decisão a ser tomada. Senão o comitê, ele perde a agenda fica tênue, Fica tênue. Muito bem. O que nós vamos apresentar aqui, eu e o Bruno Marques, diz respeito a um desses casos. Um caso numa bacia hidrográfica, de uma decisão que precisava ser tomada e foi tomada, no âmbito de um comitê de bacia, num território de 250 quilômetros quadrados. O comitê de bacia, o Bruno vai falar já já. E o problema era, essa bacia hidrográfica de pequena escala territorial, ela abastece uma cidade de Anápolis, segunda maior cidade lá do estado de Goiás, segunda ou terceira. Dessa bacia sai água, para abastecer 310 mil habitantes nessa cidade. Só que nessa bacia, nesse território, tem famílias que moram ali, gente que mora ali, e que produz hortifruti granjeiro, produzem flores, E não tem água. Se fosse deixar solto o processo, não tem água para todo mundo. Se deixar solto o processo. Então existia uma disputa, existia um clima tenso na bacia há mais de 20, 25 anos. E aí esse é o caso do Piancó, ali em Anápolis, em Goiás, que a SEMAD ela mediou dentro do âmbito do comitê de bacia para solucionar um problema real que acontece no território. Relação disso com alterações ou mudanças do clima. Primeiro, que a governança da água, na minha opinião e na literatura também, em um território crítico, ele é uma ação de adaptação.
né? Ele traz resiliência, como o professor Maurício disse, ele traz resiliência, né? Ele provê resiliência para vou chamar de sistema socioambiental, tá? Regulamentos legais também eles são necessários para mediar e trazer confiança na decisão, né? As parcerias institucionais, elas são fundamentais para a construção daquilo que é o processo decisório, que para mim é o mais importante. A alocação negociada foi a ferramenta por meio do qual, né, no âmbito do Comitê da Bacia, os atores envolvidos, interessados, a plataforma multiatores, ela se congregou para tomar uma decisão. O estabelecimento negociado de estados hidrológicos na bacia foi um dos resultados desse processo. O estabelecimento de o estado azul, o estado amarelo, o estado vermelho, né? O que acontece se cada um desses estados hidrológicos da bacia ele é observado? E aí tem ferramentas como monitoramento em tempo real. Nós entendemos, né, Bruno, que as séries históricas disponíveis em termos hidrológicos, aquelas de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos, elas hoje, elas têm que ser olhadas, elas são importantes, mas elas têm que ser olhadas também a partir de uma comparação com os últimos 10, 5 anos, né, e ver o que está acontecendo, porque senão a alocação de água ela se dá em cima de uma informação equivocada, porque o território muda, a disponibilidade hídrica muda, a QMT ela muda, né? A Q95 muda, a Q710 ela muda, né? A depender das alterações no território. E com essa massa de informações e com a engenharia e governança da participação no âmbito do território por meio de comitês de bacia, estruturado em cima de informação confiável, se dá um processo decisório e uma decisão a ser tomada, tá? E foi isso que aconteceu aqui no Piancó, né? Eu vou passar rapidamente aqui para o Bruno, para ele falar um pouco do Comitê da Bacia, né, para eu poder continuar. Obrigado, Marco. Boa tarde a todas e a todos. É só fazer uma leitura do que é o comitê. Bom, o Comitê do Corumbá, Veríssimo e São Marcos, ele hoje é a segunda maior região hidrográfica do estado, porque o Comitê do Araguaia foi instalado, mas talvez seja um dos comitês mais complexos em termos de gestão do país, né? Nós temos o segundo maior conflito de água instalado, né, na bacia do Rio São Marcos, entre o setor hidrelétrico e o setor da produção irrigada. Temos uma população bem extensa, como o Marco falou, né, tanto no município de Anápolis quanto no entorno do Distrito Federal. E também nós temos o maior polo industrial do Centro-Oeste, que também se localiza em Anápolis, o maior destino hidrotermal do mundo, que é Caldas Novas. Também temos uma questão de indústria e mineração muito forte, ali principalmente na região de Catalão. Ou seja, é um comitê que trabalha bastante, um comitê que tem muitas atividades, e essa questão do Piancó chamou muito a nossa atenção, nos sensibilizou bastante quando a presidente da Associação dos Produtores Rurais do Piancó, a dona Eliette, nos procurou e falou: olha, se a gente não conseguir solucionar, os produtores vão precisar acabar com suas atividades, vender as suas terras e vai saber o que vai acontecer, a gente vai para a cidade e o destino na cidade é incerto. Então nós tivemos aí uma comoção muito grande aí dentro do comitê, foi um dispêndio de energia muito forte, e aqui a gente não pode deixar de mencionar a Jordana, da CNA, que na época era da FAEG, né, foi uma agente muito importante, e a Saneago, né, o Paulo, a Yara, o Mário Guerino, toda a equipe, que fizeram um trabalho muito importante, junto também com a gerência de outorga da CEMAD e a gerência de apoio ao sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Então, dando essa contextualizada, agora o Marco vai mostrar mais ou menos como foi. Também já chegando um pouquinho para o final, conseguimos solucionar o problema e eu acho que a gente tem uma boa experiência. Vou passar para o Marco. Obrigado. Isso porque, gente, assim,
o âmbito do Comitê de Bacia, ele é uma institucionalidade, o pessoal chama de arena, eu prefiro não chamar de arena, eu acho que é um território para o debate, para a construção. Às vezes, o consenso é muito difícil, né? A obtenção de consenso é muito difícil. Então, eu costumo falar, o consenso, a gente procura construir o consenso. Se não conseguir, registra os dissensos, né, para que tudo esteja bem claro, né, mas vamos tocar procurando uma solução que atenda o melhor possível, né, todas as pessoas que estão ali, que estão envolvidas. São investimentos que são feitos no âmbito do território, investimentos que precisam de água para funcionar, são famílias, né, que estão produzindo ali. No caso lá específico, é a Saneago que precisa, que utiliza, né, a sociedade utiliza aquela água, que por meio da Saneago, empresa de saneamento, a água é tratada, né, e disponibilizada, potabilizada, para disponibilizar para uma população, né, bastante grande. Então, assim, é muita coisa envolvida. Então, esse processo de alocação negociada do Piancó, ele tinha essa diversidade de variáveis, né, que ela só tem, numa equação, ela só consegue ser resolvida e só conseguiu ser resolvida com 3 elementos. Né? Eu sintetizo em 3 grandes elementos: dado, informação confiável e democratizada. Não adianta ser informação ruim, e não adianta ser também informação top, não democratizada. Tá? Informação boa, democratizada, disponível para todos. Uma coisa. Um ambiente de governança confiável. Por isso o Comitê de Bacia criou um GT para tratar desse assunto lá. Tá? Um negociador ou negociadores reconhecidos, né, por aquela instância ali. E resultado. Tem que ter resultado. A alocação negociada da água, que foi o caso aqui, ela tem que ter resultado. Para mim, o comitê ele tem que apresentar resultados. Aprovação de um plano de bacia, aprovação de uma proposta, encaminhamento de uma proposta de enquadramento para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, um resultado, né, para trazer um sentido prático, né, para além de toda aquela interação humana que acontece no âmbito do Comitê da Bacia, mas existem problemas reais no âmbito do território que precisam de uma solução. Né? Então, eu vou passar aqui mais rápido, parar em alguns dos slides aqui. Uma das questões que também foi fundamental é que a SEMAD, ela buscou, em termos de interação institucional, um apoio da Agência Nacional de Águas, para que quando a alocação tivesse a ponto de confirmar o seu output principal, que são as autorizações de uso da água, né, conforme negociado na alocação, também nós tivéssemos no âmbito de Goiás e daquela bacia hidrográfica, um sistema de emissão de outorgas que emitisse essa outorga rápido, emitisse essas autorizações de uso da água de uma forma confiável e rápida também. Tá? Então, nós assinamos um acordo de cooperação com a ANA e estamos no âmbito do desenvolvimento desse acordo de cooperação. E o caso do Piancó, né, para além do caso da bacia lá do São Marcos, que envolve outros estados, o caso do Piancó, que é eminentemente goiano, nós utilizamos também esse sistema, o REGLA, para a emissão das outorgas. Tá? A bacia do Piancó, ela fica localizada perto, ela faz parte do território, são 2 municípios, né, mas esse município específico, onde foi realizado esse processo, é o município de Anápolis, lá em Goiás. Ela teve uma sequência de etapas, tá? E não dá para ler aqui, obviamente, né, mas ela teve uma sequência de etapas que foi eu diria que foi a construção de cada tijolinho para a construção e para o resultado final. Cada um desse tijolinho, quando vai passar a argamassa e colocar o outro tijolinho em cima, essa argamassa, ela tem que ser uma argamassa untada de confiança.
Porque você está construindo ali a casa, né? Então, para passar para a etapa seguinte, a etapa anterior, ela tem que estar muito clara para todo mundo. Então, o estabelecimento, por exemplo, de estados hidrológicos na bacia, e o que isso significa? O acordo ali da bacia. Deixa eu ver se é a próxima. Não, ainda não. O acordo da bacia. Quando se atinge nessa bacia do Piancó, isso acordado nesse processo de alocação negociada, quando se atinge o estado hidrológico intermediário, um conjunto de usos outorgados, eles vão ter que diminuir percentualmente o uso da água, para ajustar a disponibilidade hídrica. Agora vocês imaginem isso sendo realizado fora do ambiente do comitê de bacia. Não dá, isso tem que ser realizado na nossa avaliação. Essa foi a avaliação do Estado de Goiás, tem que ser utilizado e realizado no âmbito do comitê, né, da bacia, para construir essa confiança e esses tijolinhos institucionais para chegar no resultado. Aqui é uma... Tá. Então aqui é uma das imagens aí algumas pessoas, né, que participaram do processo de alocação, mas além do Comitê da Bacia, da Saneago, da FAEG, da Associação de Produtores, enfim, da SEMAD, Mediano, né, teve um conjunto, né, de bastante amplo, né, de pessoas para fazer essa construção. Aqui é um exemplo dos entendimentos que foram alcançados, né, Bruno? Nós conversamos com os produtores, né, e identificamos lá que tinha o produtor de hortaliça, o produtor de tomate, o uso residencial rural, né, e que o produtor de banana, né, e o produtor de hortaliça, o conjunto de produtores de hortaliça, né, Og? Está ali o Og, o gerente de outorga, que junto com o gerente da gerência de instrumentos de gestão negociou isso no âmbito do comitê, que foi o seguinte: o produtor de hortaliça falou: eu preciso de dar uma molhadinha no meu alface numa hora crítica do dia. Aí nós falamos: mas por quê? Eu sou engenheiro de irrigação. Aí ele falou: porque aí a folha do alface ela não murcha e eu tenho um valor de venda melhor para ela. Rapaz, isso aí só se consegue, comitês, conversando com o pessoal que está lá no território, com o produtor de alface, né? E só se consegue essa informação e adaptar isso na outorga de direito de uso da água, só é possível nesse processo de construção de confiança, entendendo a necessidade do produtor de alface. Então isso aí foi combinado, né? Esses estados hidrológicos que eu mencionei, o azul, o amarelo e o vermelho, foram estabelecidos com essas reduções aqui. Então, quando entra no amarelo, né, o abastecimento público continua com 100% de utilização da água, mas os demais usos eles reduzem em 15%, isso acordado no âmbito do comitê, tá? E ali daquele grupo. Para acompanhar esse processo, foram estabelecidos tanto o monitoramento em tempo real da defluência do rio, como da captação das motobombas. Então, hoje do meu celular eu acompanho o monitoramento de produtores rurais, né, a cada 2 minutos, com informação atualizada do consumo de água que está acontecendo ali, né? Se ele estiver dentro da regra da outorga de direito de uso da água, tranquilo, toca a vida. Dentro do acordo, irriga de manhã, irriga de tarde, tranquilo, tá? E então, já indo para a finalização, isso tudo, e eu vou passar para o Bruno, isso trouxe para a bacia do Piancó aquilo que a gente tem chamado de uma pacificação das relações no âmbito da bacia. E foi muito importante fazer isso junto com o Comitê da Bacia. Só para encerrar, que o nosso tempo já terminou, mas o Marco já falou praticamente tudo que a gente tinha para falar, mas realmente essa foi uma primeira experiência que nós tivemos lá no estado de Goiás, e ela se consolida com a entrega das outorgas aqui para os produtores, e realmente assim, foi um trabalho muito, muito bom, e nesse dia foi muito emocionante ver que a gente entregou
as outorgas e entregou dignidade, entregou segurança, né, segurança jurídica, principalmente para aqueles produtores, permanecendo nas suas atividades e realmente exercendo a função social de uma propriedade rural. Então, e esse é um modelo que nós vamos buscar replicar em outros lugares do estado. Nós já temos, né, na região de Rio Verde situações semelhantes. O próprio São Marcos, a gente tem possibilidade de adaptar algumas coisas, mas enfim, também publicamente parabenizar aqui a gestão do Marco Neves, porque realmente durante esse período o estado de Goiás deu um salto muito importante. Então isso é muito bom trabalhar com uma pessoa como o Marco. E é isso, muito obrigado aí pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho.